Olá, pessoas, boa noite. Sejam bem-vindos aqui no canal Dr. Oncala, sempre fazendo análise de comportamento e a pedidos pensaram em relação à violência contra o homem. E hoje nós vamos falar de relacionamentos tóxicos. E antes de eu trazer aqui o meu convidado, eu vou trazer algumas questões para que vocês fiquem atentos. Então, quem vai chegando, estão me escutando bem? Ok, vamos lá. Então, relacionamentos tóxicos. Quando a vítima é um homem. Então, vamos parar para pensar. Quando você se encontra em um relacionamento onde o seu par inicia com um poder de sedução, de autopromoção, de romantismo exagerado, fala que tem ciúme, começa a controlar e a proibir, diz que é tudo culpa sua, caso dentro de uma briga no relacionamento que as coisas não estão dando certo, que você é o descontrolado, te ameaça, dá gelo, mina as suas relações com amigos e familiares, te controla seus horários, seu celular, suas redes sociais, te inferniza, acaba com a sua autoestima, faz você se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido, te ridiculariza na frente de outras pessoas, faz de difamação e injúria e te agride psicologicamente e às vezes fisicamente também. Então, se liga, você está num relacionamento tóxico. Hoje eu vou entrevistar um homem que vai dar um depoimento. Ele é técnico de manutenção, dá aulas, porque trabalha com vídeos e é um ótimo stand-up. Fez 8 boletins de ocorrência por sofrer violência, mas ainda não a lei do João da Penha. Então hoje ele vai trazer um relato e ajudar muitas pessoas. Vou aqui chamar o Danilo Regata. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê o Danilo? Olá. Opa! Tudo bem? Oi, Danilo, tudo bem? Boa noite, obrigada por estar aqui. E eu gostaria que você se apresentasse. Fiz uma prévia aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse e falasse o porquê que você está aqui, né, trazendo aí um relato que você acha muito importante, né, para as pessoas ficarem despertas. Trouxe aqui uma prévia de vários comportamentos que eu acho que aconteceram durante né, o seu envolvimento num relacionamento tóxico. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, e Certo. falasse um pouco da sua experiência. Ok, meu áudio está bom para vocês aí? Dá para ouvir Tá normal? ótimo, tá tudo ótimo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Danilo. Eu utilizo o nome Danilo Regata, um nome artístico, porque eu me apresento de regata. É isso. É bem prático, é para marcar. É um nome bem fácil de memorizar. Então, primeiramente é isso. Eu tenho 38 anos. Eu fui casado por 13, quase 14 anos, tá? E eu me encontro divorciado há 3. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu já falo sobre um pouco disso nos meus shows. Em forma de humor, em forma de piada. Eu alivio a minha dor em forma do humor. Então, várias situações da minha vida que acontecem assim, eu transformo em humor. Eu levo para o público porque o público se identifica também. Né? Então, muita gente passa pelas coisas que a gente passa e acaba não conseguindo falar, não conseguindo expressar e acha que é normal. Eu até estava falando hoje, a gente quando está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, a gente não consegue identificar.
acha que é normal. E quando a gente está vendo de fora, aí é que começa a entender todos os sintomas. Aí é que consegue entender tudo que acontece, é que a pessoa ela age de uma forma errada e faz você se sentir culpado, como se você fosse o errado da história, você se sente mal, você pede desculpa e tudo mais. Então aconteceu tudo isso comigo, eu fui agredido, enfim, nós vamos falar sobre isso na live, né? Dando a introdução, basicamente é isso. Eu resolvi falar pelo seguinte: eu tenho 8 boletins de ocorrência contra ela e nada aconteceu. Eles foram arquivados no fórum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Quando você chega para relatar o ocorrido, para fazer o boletim de ocorrência, como que a delegacia te trata? Bom, primeiro, para fazer a confecção do boletim tem que ser online. Então a gente confecciona ele online, depois espera a resposta da delegacia online. Eu pedi medida protetiva, a resposta foi não será concedida por se tratar do sexo masculino, não correndo assim risco de vida. Eu tenho isso por escrito no meu e-mail. E aí a gente imprime o boletim de ocorrência e vai na delegacia para fazer a representação. Para aí sim abrir um processo crime, alguma coisa nesse sentido. Um inquérito, era para ser dessa forma. E assim, eu fiz os boletins online, esperei a resposta, às vezes no mesmo dia, às vezes no outro. Todos foram aprovados, mas não aprovou a medida protetiva, só a minha reclamação do boletim, vamos dizer assim, o meu relato. E você pediu medida protetiva por quê? O que estava acontecendo? Quando eu cheguei na delegacia, só para complementar a primeira resposta, eles dão risada, a maioria das vezes dão risada. Falo que quero representar um boletim por agressão, lesão corporal da minha ex-esposa. E eles dão risada. Ah, você apanha de mulher? Olha, se eu bater vai ficar pior pra mim, né? Então eu tenho que agir de acordo com a lei. Tá? Eu pedi medida protetiva pelo seguinte: o primeiro boletim que eu abri contra ela, eu fui buscar os meus filhos, a gente já estava separado, ela estava com uma outra pessoa já, num outro relacionamento, acho que já estava até grávida dele na época, se eu não me engano. E eu fui pegar meus filhos no final de semana, ela armou uma tocaia pra mim. Ele estava atrás do portão esperando, quando eu abri a porta para meus filhos entrarem, ele veio me dar um murro na nuca, pelas costas. E aí eu fiz o boletim e pedi medida protetiva para que ela não se aproximasse. Por quê? No outro dia eles vieram no meu portão me ameaçar. Ela veio com ele no meu portão me ameaçar. E aí eu fiz o boletim dizendo que eles vieram no meu portão, estão me ameaçando e tal. Esse processo inclusive corre até hoje aí, ele está foragido, porque ele já devia para a justiça. Então ele está foragido e com ela não aconteceu nada, o caso foi arquivado. Uma outra situação, fui trabalhar, cheguei em casa, minha casa toda revirada. Ela invadiu minha casa, quebrou tudo. Então, assim, se ela tivesse entrado e eu em casa, eu acho que a ira dela seria vir pra cima de mim. Como eu não estava, ela quebrou todas as coisas, tudo. Eu tenho várias fotos, eu vou apresentar essas fotos ao longo da live aqui, enquanto a gente for conversando, eu vou apresentar essas fotos pra vocês. Casa invadida, quebrou o eletrodoméstico, rasgou roupa, rasgou tênis, pulou em cima do teto do meu carro, enfim. Então eu pedi medida protetiva porque ela é uma pessoa que me apresenta risco. Já tomei até facada dela. Olha, você está me falando, né, um infeliz produto final. Mas para a gente seguir uma linha de raciocínio, né, até devido à minha introdução, eu falei que todo relacionamento começa com aquele love bomb, né? Então, é tudo lindo, maravilhoso. E conta para mim como que isso começou a aparecer na relação. Você a conheceu, começou a namorar, e o que você já foi percebendo de indícios, né, de comportamento dela manipulador? Tá. Olha, ao longo da relação, eu nunca fui casado antes, foi meu primeiro casamento, né? Então, para mim, assim, para eu entender o que era certo, o que era errado, também era meio complicado. Às vezes eu me sentia culpado, eu trabalho com eletrodoméstico, manutenção de máquina, geladeira, e muitas vezes eu encontro dentro de uma máquina um brinco, um anel, alguma coisa, e eu tenho o costume de enfiar no bolso para entregar para o cliente no final do serviço. Algumas vezes acontecia de eu esquecer e vir embora, igual vem para o bolso cheio de parafuso todos os dias para casa. Eu vinha às vezes com esses objetos. E pronto, eu chegava em casa, porque eu estava... Vocês podem falar palavrão na live aqui, mas eu tava comendo vagabunda, enfim, é esse tipo de atitude que ela tinha. Era nesse nível, e na frente das crianças, com quem fosse. Eu chegava em casa, tirava a roupa, trocava de roupa e tal, quando ela pegava essa roupa que ia colocar pra lavar, ou via caindo do bolso de repente, pronto. Essa aqui é de alguma vagabunda, alguma puta que você tava e tudo mais. E como eu trabalho muito nas casas que tem mulheres, a maioria dos clientes são mulheres, porque o homem, por cultura, está trabalhando mais fora e a mulher está mais em casa. A maioria das vezes era assim.
Então o ciúme dela era muito, muito grande com relação a isso. Achava que eu ia chegar lá, a mulher tava de baby doll, tava de roupão, tava de não sei o que, dando em cima de mim. Se a foto do perfil da pessoa fosse de biquíni, pronto, a mulher tava de biquíni em casa me esperando, tava pelada em casa me esperando. Mas isso porque ela vasculhava o seu celular, as redes sociais, tentava localizar essa pessoa, ela ficava nessa perseguição. Ficava nessa perseguição, nunca trabalhou fora, ficava em casa, e eu, às vezes eu trabalhando, ela ficava em Facebook, Instagram, perseguindo as pessoas que curtiam minhas postagens. Né? E como assim, as minhas redes sociais são voltadas para o humor. Então Facebook, Instagram só tem besteira, é meme e tudo mais. Então, independente de qualquer coisa, tem que ficar aberto. As pessoas curtiam, comentavam e tal, e ela vinha e chegava lá, se uma menina curtiu, ela ia no perfil dessa pessoa e via se eu tinha curtido fotos dela e pronto. Se ela curtiu coisa minha e eu curti foto dela é porque eu tô comendo essa vagabunda. E às vezes a gente que eu nunca nem vi na vida, entendeu? Então, começou nisso, começou nesse sentimento de posse dela. Para eu sair de casa, às vezes eu não conseguia sair, porque você vai sair para onde, com quem? Ah, vou atender tal cliente hoje, deixa eu ver a foto dessa vagabunda. Se era alguém que ela achava que era vagabunda por foto, pronto, eu perdi o serviço. E aí a briga estava feita. Só que... Então você vivia pisando em ovos. Sim, o tempo todo. E assim, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu brinco com todo mundo. Você me conheceu pessoalmente aquele dia, eu brinco com todo mundo, eu converso, dou risada, enfim, e esse sou eu. Só que com ela, eu tinha que ser uma outra pessoa, eu tinha que ser hipócrita. Eu não podia ficar brincando, eu não podia chegar no mercado e brincar com ninguém, porque ela achava ruim. Porque se eu tô brincando com a menina do mercado, é porque eu tô o quê? Comendo a menina do mercado. Então eu tinha que ser uma pessoa que eu não sou na vida real, eu tinha que fingir ser alguém... porque ela quer que eu seja sério, eu tenho que ser sério. Mas não, eu só tô brincando, esse sou eu. Quanto tempo? Então, eu fui casado por 13. Isso começou com 2 anos de casamento, já começou isso. Tá. Então, depois de 2 anos de casado, que ela começou a ter esse ciúme exagerado, a controlar, a te proibir, dizer que tudo era culpa sua, quando, lógico, ocorreram brigas, né? E que você que era o torto da situação. Exato, exatamente. Não sabia conversar. Olha, eu vi tal coisa, não gostei, me explica. Não, isso não existia. Só que não houve agressão. Inicialmente não houve agressão. Tá? Não houve. Tinha briga, tinha confusão, ela me xingava muito, faltava com respeito, me ofendia muito. E às vezes eu virava as costas para não discutir e voltar num outro momento. Ela não deixava, ela ia correndo atrás. Já chegou o dia de eu estar tão nervoso, eu estar com a corrente do portão na mão, que eu tinha aberto o portão para sair, e eu sentar a corrente do portão no teto do carro, de raiva para descontar em alguma coisa. Porque eu não conseguia nem sair no momento que a gente estivesse nesse atrito para que não houvesse discussão. Não conseguia. Ela queria brigar, queria confusão o tempo todo. Tá? Então, a culpa sempre era minha de tudo. Eu ouvia que eu era um lixo, que eu sou um bosta, que eu sou um gordo, que eu sou um velho, que eu tenho olheira. Você começou a acreditar nisso em uma etapa? Você começou a acreditar nisso? Comecei. Para você ter noção, assim, eu fiquei com autoestima muito baixa por um tempo da minha vida. Porque, você é isso, você é um lixo, você é um idiota, você é um gordo, você tem olheira, você, enfim, começou a apontar defeitos, características minhas que para ela começou ela querer demonstrar que eram defeitos. Não sei se para ela eram defeitos ou se ela queria que eu me sentisse como se fossem defeitos. E com 13 anos de casado a gente separou por conta de traição. Ela me traiu, eu descobri, e apanhei porque eu descobri, e a culpa foi minha. Tá? Porque eu não dou atenção, porque eu não lavava a louça. A culpa foi minha. Contextualizando, eu trabalhava em 3 empregos nessa época. Eram 3 empregos que eu trabalhava. Então não tinha tempo para quase nada. Eu mal dormia. Eu chegava em casa, cochilava 2, 3 horas e voltava. Eu ressuscitava, porque era uma fase difícil que a gente estava passando. E eu queria sair dessa fase. 3 filhos, né? Sim, sim. Tenho 3 filhos. Então eu queria, era um momento que a gente tinha passado dificuldade na vida e tal. Quando a coisa começou a melhorar, eu quis recuperar todo o tempo perdido financeiramente dizendo, para voltar daquela estabilizada. Então, trabalhando muito, e teve um dia que eu descobri a traição, e a culpa foi minha, porque eu não lavava a louça. E eu falei, tá, então você pegou a louça, enfiou no Uber, levou na casa do cara para ele lavar a louça, depois você deu para ele. Porque esse problema é a louça, você levou para ele a louça. Então eu ouvi isso, que a culpa era minha porque eu não lavava a louça, porque eu quase não parava em casa, mas eu não parava em casa porque eu estava trabalhando. E eu me senti culpado. Eu me senti culpado a tal ponto de pedir desculpa por ela ter me traído. Eu sei como que é esse sistema. Eles são ótimos nisso. Eles têm todo o ranço, o lixo interno, e eles projetam no outro para se livrar disso. E faz o outro acreditar, né, que ele
foi o culpado de tudo que deu errado. Exato. A culpa era minha. Ela não trabalhava, você tinha 3 filhos, você tinha que trabalhar num monte de emprego. Isso. E você não parava em casa. Exato. E aí, por causa disso, a culpa foi minha, tá? Então, assim, ó, eu resolvi falar sobre isso porque, ultimamente, já tem 3 anos que nós nos separamos. E a alienação parental também acontece muito, ela não deixa eu pegar meus filhos. Eu resolvi falar pelo seguinte, mais um dos motivos, eu peguei os meus filhos esse final de semana, e eu tentando conversar com a minha filha, porque a gente acabou tendo um atrito devido à alienação parental, ela faz a cabeça das crianças, tá? Eu tentei conversar com a minha filha, e eu falei, filha, por que você tem tanta raiva, tanta mágoa da minha mãe? Eu falei, filha, sua mãe me traiu, mentiu, eu descobri, ela continuou mentindo, ela me agrediu, você via as brigas, porque ela brigava na frente das crianças. Tomei facada e tudo. Sabe o que minha filha respondeu? Ela falou, pai, foi uma conversa que foi... Porque assim, eu não descobri... Vou explicar como eu descobri a traição. Eu não peguei ela me traindo com o cara, não peguei conversas dela com o cara, ela tinha apagado tudo. Eu peguei conversas dela com uma amiga. E ela confessava pra essa amiga o que ela tinha feito. Tá? Aí a minha filha me disse, pai, aquilo foi uma conversa manipulada. No dia que a mãe conversou aquilo com a amiga, elas estavam uma do lado da outra, rindo da sua cara. Então ela falou isso pra minha filha acreditar que ela é inocente. Só que no dia que eu peguei essa conversa, eu estava no WhatsApp Web, no portão de casa. WhatsApp Web pelo celular, no portão de casa. Vendo a conversa em tempo real. E ela dizia, amiga, preciso desconectar aqui e apagar porque o Danilo tá pra chegar. E a amiga dela dizia, não, tudo bem, depois você me chama. Nisso eu fui no WhatsApp normal e mandei pra ela uma mensagem assim, olha, o carro quebrou, eu vou demorar um pouco. Porque eu queria continuar participando daquela conversa, vendo o que estava acontecendo. Aí ela falou, amiga, a conversa pode demorar um pouco mais, o carro dele quebrou, ele vai demorar. Ou seja, elas não estavam perto. Ela falou isso pra minha filha acreditar que foi uma conversa manipulada, que ela nunca me traiu. Tá um pedacinho da conversa aqui, eu vou tampar o nome da amiga, porque, enfim, Claro. não vou expor o nome de ninguém. Estou expondo a minha situação, que fique bem claro para quem está assistindo. Tá falando o que aconteceu. Sim, faz parte da minha vida, da minha história, e vai ajudar outras pessoas. Mas não estou expondo o nome de ninguém, não vou expor foto dela, rede social dela, nada. Tá? Então, também não vou expor a amiga. Começou aqui assim, ó. Não sei se vai estar ao contrário aí a mensagem, porque acho que a câmera está ao contrário. Mas a amiga fala assim, sobre o R, rolou algo a mais? Tá aqui a conversa, tá o print, ó. Então, 2 conversas que eu vou ler, que acho que é mais fácil. Aí ela falou assim... Você levou isso quando você foi fazer os boletins de ocorrência também, você levou essa documentação? Sim, levei. Ela pergunta, sobre o R, rolou algo a mais? Sim. Aí a amiga fala, eu já sabia, me conta. Aí do outro lado tá escrito aqui, ó. Pode me esculachar, foram 2 encontros. Tá aqui, carinha chorando, emojizinho e tudo mais. Numa outra parte da conversa, eu tenho mais de 70 prints dessa conversa, tá? Só tô trazendo, acho que, só o que vai provar alguma coisa. Tá escrito aqui, ó. O R era um tal de Rafael. Tá, como tá ao contrário, eu vou ler. Tá escrito assim. Ela dizendo pra mim, o Rafael me ama, não disse, mas me ama. Mas ele não tá forçando nada, ele tá respeitando o meu espaço. E me falou que só quer voltar a falar comigo se eu quiser ele e tiver me separado. Aí a amiga pergunta, mas depois que rolou, ele sumiu? Ela falou, não, ele não sumiu, ele quer continuar me encontrando. Então assim, eu tenho mais de 70 prints, eu tenho toda essa conversa salva no meu Google Drive, porque ela já invadiu minha casa e quebrou meu notebook, quebrou meu celular. Se não tivesse na nuvem, eu teria perdido as provas. Quando eu mostrei isso pra minha filha, ela começou a acreditar em mim. Isso agora, depois de 3 anos, tá? Mesmo assim, ela questionou. A está com quantos anos agora? 13, essa tá com 13. A minha mais velha tem 15. Nossa, barra pra ela também lidar com tudo isso, né? Muito difícil. Então, eu tive que mostrar isso. Mesmo assim, ela duvidou um pouco. Não, pai, isso deve ter sido manipulado. Eu falei, filha, eu estava no portão. Ela não estava perto da sua amiga. Mas tudo bem, eu vou te provar outra coisa. Eu peguei um vídeo, porque depois que aconteceu isso, eu não quis agir de cabeça quente nem apagar a história que a gente teve. E eu me senti culpado. Então eu falei, vou agir de cabeça fria, vamos esperar mais um tempo para ver o que acontece. A gente continuou mais um tempinho tentando, acabou não dando, a gente separou. Mas nisso, num momento que a gente teve uma relação ali, ela tomou uma tacinha de vinho e ela começou a se abrir. Eu falei, por que você não me contou que você estava afim de outro e tal? Aí ela começou a falar. E nesse vídeo, eu gravei esse momento íntimo nosso, e ela dizia que queria continuar casada, mas que sim, queria continuar com o Rafael. E que ela realmente não teve coragem de assumir e me falar o que queria.
Quando eu mostrei isso pra minha filha, eu tive que mostrar esse vídeo pra minha filha. Quando eu mostrei esse vídeo, isso foi agora no sábado, tá? Aí minha filha acreditou em mim. Aí ela parou, chorou, viu que a mãe dela realmente tinha manipulado a situação. Então, ó, tudo que eu falo eu tenho provas. Aqui tem 3 boletins de ocorrência. Tem 3 aqui deles falando sobre a invasão do domicílio, falando sobre agressão, falando sobre furto. Aqui foi o dia que ela invadiu minha casa, pisoteou o teto do meu carro. Aqui foi uma das agressões. Não sei se vai dar pra ver muito bem, tá? Deu pra ver. Aqui foi uma mordida, porque eu segurava ela e o que ela achava, ela me acertava. Ó, aqui foi uma mordida. Assim como as fotos, eu também tenho mais de 100 fotos salvas no Drive, mas não dá pra mostrar tudo. Ó, são agressões de datas diferentes. Repare que eu tô com a barba diferente no dia, tudo diferente. Olha o olho roxo aqui. Esse olho roxo foi do murrão que eu tomei. Tá? Por nada. Por nada. Eu não fiz nada e ela veio me agredindo. Nada, eu não xinguei. Eu olhei pra cara dela, começou a me xingar, se descontrolou sozinha e me bateu. Eu não xinguei, eu não retruquei. Ó, várias agressões. Aqui foi outra mordida num outro dia. Pode ver que sempre é próximo do braço, porque eu tava segurando e ela vinha aqui pra me morder. O que ela achava, ela mordia. Aqui foi outro dia. Repara o tamanho da aliança. Eu usava aliança ainda, que foi no dia que eu descobri a traição. Que falei que iria me separar. Ela falou, se você não ficar comigo, não vai ficar mais com puta nenhuma. Tá? Isso aqui foi depois que eu descobri a traição que eu pedi a separação. Ó. Veio na minha cara, queria deformar o meu rosto. Falou que não ia ficar mais com puta nenhuma. Aqui foi, não sei se foi uma corda que ela achou e tacou no meu pescoço. Eu nem lembro o que foi, mas olha só a situação. E aí, ela fala para as pessoas que eu que batia nela. Ó, carro quebrado, roupa rasgada do dia que ela invadiu minha casa, tênis rasgado, catou uma faca, ó, tênis novinho, novinho, tinha nem usado ainda, notebook. Aqui foi um dia que a minha irmã foi buscar meus filhos comigo, ela bateu na minha irmã, quebrou o celular da minha irmã. Aqui foi da minha casa, televisão quebrada, tudo no chão, ó. Jogou tudo no chão, ó lá. E as crianças vendo tudo isso? Sempre vendo tudo isso. Ó, tem várias agressões, várias. Aqui foi o dia da facada. Aqui foi o dia da facada. Várias agressões. Então, ela queria sempre se sair por cima. Ela fala pra minha filha que quando ela me bate é porque eu bati nela ou porque eu xinguei primeiro. Ela posta nas redes sociais dela, ela está postando e ela posta a minha foto. Meu nome, ela marca minha rede social para irem atrás, para me vasculhar. Ela posta até números de documento meu, números pessoais, documento RG, CPF. Ela disse que ela só se defendia, que eu que batia nela. Agora eu quero que ela poste uma foto dela marcada e o boletim de ocorrência feito com corpo de delito como eu tenho. Eu quero que ela poste uma vez. Se ela postar provando que eu encostei a mão nela e tiver boletim de ocorrência, eu peço desculpas publicamente, eu faço notas de pedido de desculpa, etc. Porque não tem. Ela fala isso pra todo mundo acredita no papinho dela, aquela mãe solteira, mãe solo, e era agredida pelo ex e blá blá blá. E não tem nada pra que prove. Eu tenho, olha só a foto que eu tô mostrando. Tá? Entre outras coisas, olha só. Ela manda mensagem pra pessoas que se relacionam comigo. Ela manda mensagem, xingando, ameaçando, dizendo que eu tô com ela, que eu tô casado. Eu tenho que mostrar papel do divórcio pra pessoa. Olha só, uma postagem no Facebook outro dia. Ela postou uma foto dela com um cachorrinho, que era um cachorrinho meu na época, dizendo, olha aqui a prova, eu tava na casa dele. E com outro nome, ó. Rubens Souza. Ela cria fakes, vários fakes. Posta a foto, eu tava com ele, e você é idiota aí acreditando nele. E muitas vezes quando ela falava isso, a pessoa estava do meu lado. Aqui é ela me denegrindo, ela me xingando. Ó, quando eu falo Sim, eu adoro isso. Que ele é doente, o povo não acredita. Você tá vendo agora, então, ó, me xingando de doente. E todo esse seu acervo você levou Sim. para a delegacia, para abrir o processo? Olha o tamanho da pasta que eu tenho. Eu tenho uma pasta cheia de provas, lotado de coisas. Gente, e aí, como é que fica isso? É assim, advogados te orientaram ou falaram? Como que é isso? Ó, isso aqui na frente da minha casa. Ela veio no meu portão tentar arrombar minha casa e começou a me xingar no meio da rua. Essa foto que a vizinha, uma das vizinhas que tirou, porque eu chamei a viatura. Porque eu não sei o que ela queria, eu não ia abrir o portão. Quando ela tava lá, quando ela chegou, tá ela aqui e o companheiro novo dela. Olha lá, encostado no meu carro. Ela e o companheiro novo dela. Eu sei lá o que eles foram fazer no meu portão. Não sei o que elas foram fazer. Eu chamei a viatura, pedi pra ir lá,
para vir aqui, no caso, porque eu tava com medo dela invadir minha casa e quebrar tudo, e se ela viesse, não ia... Tem hora que a gente não responde mais por si. Pulou no meu portão, eu não vou responder o que vai acontecer. Então é melhor evitar, que eu não sou saco de pancada, né? Eu levo na delegacia, eles falam só para aguardar ou para abrir uma queixa-crime com advogado particular. Fui em advogado particular, 7.500, 10 mil reais. Eu vou tirar dinheiro de onde para isso tudo? Fala para mim. Não tem condição, como que eu vou fazer isso? Né? E assim, pelo sistema público, ninguém se interessa pelo caso. Olha, eu acho que dá mais visibilidade quando é o contrário, quando a mulher que apanha. Não, aí todo mundo se lógico, interessa. não resta a menor dúvida. Né? Não resta a menor dúvida. Mas assim, eles não promoveram nada para discutir o caso, né? Eles não trouxeram um advogado do sistema público, nada disso. Nada disso. A última vez que eu fui consultar o caso, estava arquivado no fórum. Arquivou, acabou. Não tem mais o que reclamar. E ontem e outra, muitas coisas dessas aconteceram em pandemia. A Defensoria Pública não tinha agendamento, porque eu sempre corri atrás dos meus direitos, para tudo. Quem me conhece das antigas, tem gente vendo a live aqui que me conhece 20 anos atrás. Sabe que tudo eu falava, vou processar. Eu gosto de correr atrás dos meus direitos, eu acho muito importante. E eu fui até a Defensoria Pública, tinha que agendar, porque estava fechado. Eu ligava para agendar, não tinha agendamento porque era pandemia. Isso várias vezes eu tentei ligar e não tinha agendamento. Então, nem via pública e nem via particular. A semana retrasada eu consegui um agendamento e ontem eu tive uma primeira audiência, explicando toda a situação. Ontem eu consegui. Eu estou abrindo processo por injúria e difamação, porque ela fica falando que eu bato nela e tal, e isso pode acabar prejudicando a minha carreira. Claro. Né? Porque muitas vezes não vão querer ouvir o meu lado, vão só querer me cancelar e pronto, que a geração de hoje em dia, infelizmente, está assim. Então eu consegui abrir ontem um processo, e estou dando entrada agora, já marquei aqui com o advogado, semana que vem eu vou falar com essa advogada, que a Defensoria Pública nomeou para me representar nesse caso. Só que tem outras coisas que eu queria ter entrado com o processo, e ela falou que cada um é uma marcação, é um atendimento diferente da Defensoria. Então eu vou ter que reagendar outras coisas. Uma das coisas que eu vou ter que reagendar é o seguinte: eu fui notificado há uns dias atrás, acho que uns 15 dias atrás, que ela tem uma medida protetiva contra mim, alegando que eu sou perigoso, que eu ando armado, sou perigoso, ameaço, e não deixo ela seguir os relacionamentos dela. Eu mostrei aqui umas 3 cópias, aqui uns 3 prints de ela mandando mensagem para pessoas que se relacionaram comigo. Então, até para a pessoa permanecer comigo, a pessoa tem que ser muito foda para aceitar a situação, encarar, acreditar em mim e encarar uma doida de repente com a briga aí e tudo mais. Não, você maioria. Vou ser sincera com você. Se relacionar com você sem isso estar resolvido, é fria. Porque vai vir. Né, para cima da pessoa que vai se relacionar com você, vai espirrar nela. Sim, vai espirrar nela. Então a maioria desistiu. Assim, pessoas que eu tentei me relacionar, depois que eu me separei, eu não consegui nada sério, porque a maioria desistiu. E eu não julgo. Talvez eu tivesse saído fora de uma situação assim também. Hoje eu estou num novo relacionamento, e essa pessoa já falou, se ela vier, vamos trocar porrada. Não sei quem vai ser no prejuízo, mas vamos trocar porrada. Eu não ligo. Eu acredito em você, você está me apresentando as provas aqui e tudo mais. E quando eu postei uma primeira foto com ela, pronto, começou a chegar a mensagem da pessoa para ela. Ah, você é um petisco dele, você é outra otária, ele ama a ex, que ele não para de falar da ex e da ex da ex. Sim, eu falo muito, eu foco muito esse tema no meu texto, no meu stand-up, nos meus shows, porque foi uma pessoa que fez parte da minha história e me fez muito mal sem eu ter percebido, e mesmo depois de separado, continua me fazendo muito mal. Então eu acho muito importante falar sobre esse tema, sim. Eu não falo dela com relação à saudade. Tem um colega meu que faz muita piada falando de saudade da ex e tal. Eu não tenho texto, material falando sobre isso. Na verdade, o que eu falo é sobre essas agressões. No meu texto eu falo muito sobre isso. Eu faço isso em forma de humor. Eu consigo fazer as pessoas sorrirem falando dessas agressões. Então eu transfiro essa dor para a arte. Assim como eu fiz com a morte do meu pai, com a morte da minha mãe, com a morte do meu irmão, eu transfiro tudo isso para a arte. Ó, a Dani comentou aqui, fora as ameaças com as amigas, que até eu já recebi mensagem. Essa Dani é uma amiga minha. Sim, então, veja, deixa eu só agradecer todo mundo que está entrando um volume de gente muito grande que eu não vou conseguir dar conta. À medida que vai entrando, eu vou lendo, né? Eu estou vendo, até às vezes eu consigo pegar algum comentário para te fazer uma pergunta, né? Para poder esclarecer, né? Mas tem muitas pessoas entrando e assim, você disse que agora estão relendo aí o seu caso.
Isso, exato. Essa Dani é uma amiga minha, que eu já até consertei a geladeira dela, outras coisas, e ela chegou me mandando mensagem pra essa Dani outro dia, acho que há pouco tempo, Dani, relembra aí, acho que deve ter uns 2 meses isso, mandou mensagem pra ela: oi, eu sou a ex-mulher do Regata, ele não te falou que ele me batia, e ele isso, ele aquilo, mas quando ele dava em cima de você eu ainda estava casada com ele. E aí a Dani respondeu pra ela: ele nunca deu em cima de mim, isso nunca aconteceu. Se tem uma pessoa no mundo que respeita a mulher, essa pessoa é ele. Ele nunca me desrespeitou, eu não conheço ninguém que diga no mundo que ele desrespeitou. Então, até isso, ela quer atrapalhar amizades, ela quer atrapalhar tudo, não só relacionamento. Sim, ela minou Tudo. suas amizades, ela te controlou, ela não deixava você ter o social, ela tenta né, sempre falar alguma coisa assim dos seus familiares para também, né, ela queria te colocar dentro de um casulo e te usar da forma que ela quisesse, até te traindo, porque você e um vaso, na concepção dela, era a mesma coisa. Exato. Exato. Então, hoje eu estou tentando trazer esse assunto mais à tona para mostrar a importância disso. Eu acho muito importante quem está em relacionamentos assim, seja homem ou mulher, tem que abrir os olhos, tá? E outra, tem muita crente aí, muito casal evangélico que apanha, fala com o pastor fala que vai orar porque é o demônio, tem que agir. Denuncie o seu marido e o pastor também. Denuncie os dois, que está apoiando a agressão. Denuncie, isso é muito importante. Então eu estou tentando fazer uma militância nesse sentido. Tenho tentado trazer esse assunto mais à tona, assim, porque eu acho muito importante. É muito importante. Eu fiz, acho que há mais de 1 ano atrás também, um relato, né, de um moço que até financeiramente ela devastou todos os departamentos dele, né? Ela devastou, e foi uma das lives, né, que teve mais visibilidade, e até depois essa live aqui eu vou transformar em vídeo e também publico no Facebook, e lá bombou muito, mesmo não sendo ao vivo e etc. Né? Porque é interessante nós termos esses relatos, porque todos nós, como nós não somos da ala da maldade, a gente acredita na pessoa, a gente se questiona, poxa, ela está falando isso, você foi cruel. Poxa, será que eu fui cruel? Né? Então, como a gente se questiona, como a gente pode pensar que estou enganado, talvez eu tenha uma parcela de culpa, porque isso é o normal do ser humano, eles entram aí. Né? E o que eu vejo é assim, o quanto que eles tentam minar. Né? Então, você tendo 3 empregos que você talvez não trouxesse o dinheiro para manter que ela acharia interessante. Ou o que você faz, né? Sempre diminuir. O que você faz, você não faz bem. Né? Sempre diminuindo. E à medida que você ganha força, aí começam os ataques. Né? Então, eu acredito que até dentro dessa história, sabe, Danilo, você precisa perceber que você recebeu muitos ataques de violência psicológica. Sim. E também de violência física, porque você acreditou em você. Sim. E você degladiou, não, né, de uma forma violenta, mas você persistiu. Você se controlou, você esperou horas certas para falar com ela, para revelar, né, tudo que estava por terra. Você sabia que no máximo que você poderia fazer era se defender, porque em um momento, se você fosse empurrá-la, até para se defender, é uma coisa de reflexo. Eu tenho, não sei se vai dar para ver, eu tenho várias marcas no braço, acho que não vai dar para ver não. Eu tenho várias marcas no braço, arranhões, ó, aqui acho que dá pra ver alguma coisa. Arranhões, porque ela vinha e eu me defendia. E eu ficava assim me defendendo. Então eu me defendia, segurava a mão dela, vinha e me mordia, cabeçada, entendeu? Tem várias marcas por defesa. Então, assim, é lógico que isso mexe muito com a gente,
a gente fica com sequelas emocionais, não tem como, porque é horrível ser agredido, é horrível ser difamado, mas você persistiu, né? Você se manteve. E agora, de certa forma, né, você aí com o seu trabalho, como professor, fazendo stand-up, tudo, o seu sucesso e até tendo um relacionamento de uma pessoa que acredita em você, o seu sucesso se incomoda muito. O que eu lamento dentro dessa situação, né, é o que eu sempre falo, tanto para pacientes como também nas minhas lives, que eu sempre trago a questão do narcisismo perverso, de abusos, de relacionamentos tóxicos. É assim, distância dessa pessoa. Não tem como degladiar, como falar, não tem como solucionar. Então, distância. Só que você tem 3 filhos com ela. Olha, a última vez que eu fui buscar a minha filha mais velha, que é especial, a Milena, fui buscar para levar no médico. Eu tinha saído do meu último serviço, da escola, que eu estava dando aula, e fui buscar minha filha. Quando eu cheguei lá no condomínio, ela começou a falar, ela tá assim, ela tá assim, ela tá assim, ela tá assim. Falei, tá, por que você não levou no médico? Porque eu trabalho pra caramba. Você não. Fica em casa o dia inteiro. É porque você é pai, você tem que participar, você é isso. Ok, tranquilo, vou levar. E aí ela começou a me xingar. Eu estava dentro do carro, sentado, porque eu só parei para pegar minha filha. Sentado e ela do lado de fora da minha janela aqui. E começou a falar. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro, e você tem que participar mais, você tem que pegar seus filhos, e quer ver guarda dos filhos, eu te dou a guarda dos seus filhos, e começou, e para de olhar para mim com essa cara, e pluf, murrão no meu olho. Assim, eu só estava ouvindo na frente da minha filha, eu só estava ouvindo, eu não falei uma palavra. Aí ela subiu para o apartamento, quando ela subiu, ela foi para minha outra filha, para essa de 13, que eu converso muito com ela. Eu tive que dar um murro no seu pai porque ele estava me chamando de vagabunda lá embaixo, dentro do condomínio. E eu não falei uma palavra sequer. Eu só estava olhando para a cara dela. E o fato de eu olhar, ela falou, você está me olhando com essa cara? Eu falei, mas é a única cara que eu tenho. Eu não estava nem com cara de deboche, só estava olhando, ouvindo o que ela tinha para falar e os xingamentos dela para ela parar de me xingar e eu saí. Tomei um murrão na cara que ela tem medida protetiva contra mim, porque eu ameaço ela, isso e aquilo. Tá. Chegou a notificação, no outro dia chegou um e-mail dela, querendo falar comigo. Dá pra você vir aqui no condomínio pra gente conversar, porque tem a situação do apartamento, porque ela tá no meu apartamento há 2 anos sem me pagar R$1. Tá? Sem me pagar R$1. Você pagando pensão e ela no seu apartamento. E ela no meu apartamento. Meu porque era nosso, vou até explicar, porque tem gente que vai falar, é machista. Não, era nosso. Quando a gente separou, eu comprei a parte dela, eu tenho os comprovantes, inclusive até paguei em cheque. Os cheques estão todos aqui, ó, porque eu fui pagando, ela foi me devolvendo, olha só, todos os cheques estão aqui. Tá aqui o comprovante de pagamento. Paguei as prestações todas, dei uma entrada, prestações, tudo aqui, ó, tudo que eu falo eu tenho prova do que eu tô falando, tá? E aí terminei de pagar, só que ela tava passando dificuldade, não tava conseguindo pagar aluguel, porque não trabalha, porque ela só se envolve com nóia, com um cara casado, tá? O primeiro relacionamento dela que o cara engravidou ela, o cara era casado e nóia. E eu avisei isso pra ela porque eu conhecia o cara e ela disse que era ranço meu, que ela tava com cara de verdade e eu só comia puta. Enfim, falei pra ela, ela separou desse cara, o cara foi embora, o cara engravidou e deu um pé na bunda dela. Ela pediu pra voltar, pediu pra assumir ela e a criança e tal, e eu disse que não, e eu vi ela passando dificuldade, e meus filhos passando dificuldade junto, ela sem conseguir pagar aluguel, numa casa mofada, passando fome. Eu falei, vamos fazer o seguinte, volta pro apartamento, só que aí você compra de mim, porque eu comprei sua parte, você vai ter que comprar. Me faz uma proposta, vamos renegociar, devolve o dinheiro que eu te dei. Eu não tenho mais dinheiro. Não trocou de carro, não comprou uma roupa, sei lá o que fiz com o dinheiro. Não me interessa, não é problema meu. Mas não tinha mais R$1. O que ela fez, ela me deu um carro de entrada e ia pagar R$500 por mês. Entrou, pagou 2 meses e parou de pagar. Então, assim, me chamou para resolver a situação. Eu quero voltar a pagar, vamos negociar e tal. Só que chegou a medida protetiva, dizendo que eu tenho que ficar 300 metros longe dela, sem contato por rede social, por nada. Nenhum meio de contato. E ela me chamou para ir até lá, ou seja, ela está descumprindo a medida protetiva. Sexta-feira eu fui pegar meus filhos, liguei para minha filha, falei, me espera na portaria, só vocês, sem a sua mãe, daqui 5 minutos. Tá bom, pai. Cheguei na portaria do prédio, quem estava junto? Ela. O que eu fiz? Manobrei o carro, virei numa ruazinha do lado e saí. Liguei para minha filha e falei, filha, tá só vocês aí? Sim, pai, tá só nós. Mentindo para mim. E eu falei, filha, mas faz a sua filha mentir, participar do jogo. Faz. Eu falei, filha, eu vi que não tá só vocês. Aí nisso ela pegou o celular da mão da minha filha,
É porque a sua namorada me mandou mensagens, porque você tá namorando, e aí começou a gaguejar, xingar a pessoa e eu desliguei. Falei, bom, ou eu chamo a viatura, ou eu não sei o que eu vou fazer, porque ela está descumprindo a medida protetiva. Então eu tentei entrar com essa ação também na Defensoria Pública para falar sobre isso. Só que me disseram que é um novo atendimento. Eu vou ter que abrir um novo agendamento, abrir um outro processo contra isso para ver se eu consigo derrubar a medida protetiva dela. Porque ela está descumprindo, algo que ela mesma pediu. Se eu sou tão perigoso, por que ela está fazendo tanta questão de falar comigo, que faz questão de estar junto quando eu pego as crianças? Por quê? E não precisa estar junto. Ele já tem 15, 13 e 11. Eu vou pegar na portaria do prédio. Não precisa ela estar junto, não são mais criancinhas. Aí depois eu pedi para uma amiga dela, nessa rua que eu entrei, tem uma amiga dela lá, eu cheguei, chamei e falei, dá para você me ajudar, porque ela tem medida protetiva, porque eu sou perigosão, e eu quero pegar meus filhos, só vim pegar meus filhos. E como eu vi que ela estava lá, eu saí de perto. Aí ela falou, não, tudo bem, vou lá pegar eles. Quando ela voltou com as crianças, ela falou, olha, ela disse que só queria falar com você, te dar umas instruções sobre o que está acontecendo com a Milena e tal. Que instrução? Minha filha vai fazer 16 anos daqui a 3 dias. 16 anos. Quando ela está nervosa, só quem acalma sou eu. Eu acalmo ela, eu levo em todas as consultas, eu levo em tudo, todas as terapias, eu compro os remédios, eu faço tudo por ela. Sempre nas reuniões da escola fui eu que fui, na escola quando ela trabalha ligam pra mim. Então que instrução é essa que a mãe queria me dar? Se eu me dou melhor com a menina do que a mãe? Ela queria contato, entendeu? Então eu preciso trazer esse assunto à tona. É chato, me traz gatilhos, não é fácil falar sobre isso. Eu sei disso. Mas não assim, é fácil. Até legal isso tudo veicular, porque alguém precisa te ajudar, porque ela não vai parar. E sempre vai intensificar. E vai começar a ficar perigoso. Eu já tomei uma facada dela. Até uma facada eu já tomei. Entendeu? Então, assim, já está perigoso. Já está. Né? E eu fiz terapia, principalmente por causa desse assunto. Porque foi muito difícil. Eu casei para a vida toda. Eu era novo. Casei acreditando que ia. Meus pais morreram casados. Minha mãe morreu, 3 meses depois meu pai morreu. Não aguentou ficar sozinho. Então eles casaram para a vida. Eu tive essa criação, eu tive isso como exemplo e eu achava legal, eu queria seguir isso. Então assim, para mim foi muito difícil isso. Eu fiz terapia praticamente por 2 anos. Na pandemia tinha que ser videochamada, porque não tinha como atender presencialmente. Quando voltou com o uso de máscara, eu voltei a fazer. E eu saí há pouco tempo de terapia. O ano passado eu tive 3 perdas. Minha mãe faleceu em agosto, meu irmão em setembro, meu pai em dezembro. Foi muito recente, uma coisa em cima da outra. Mas foi de que? De Covid? Não, minha mãe estava com câncer, já há mais de 1 ano lutando contra a doença. Meu irmão foi num acidente, ele voava de paraquedas, paraglider e tal, o paraquedas fechou, ele caiu, não sobreviveu. E meu pai morreu dormindo, morreu de tristeza. Ele foi viajar, saiu de férias, foi viajar e morreu dormindo. Então, assim, baseado em tudo que já estava acontecendo, ainda aconteceu mais essas pancadas. A gente já veio de pandemia, que não foi um momento fácil para ninguém, né? Eu trabalho em casa com público e tal, agitado, show, stand-up, comédia, evento, pessoa, casa lotada. De repente vem a pandemia e blá, acabou tudo. Isso já foi um baque para todo mundo. E aí eu tive a separação no início da pandemia, intensificou mais. Com quem eu me relacionava, que às vezes eu estava no celular aqui, mandava uma mensagem no WhatsApp e com meus filhos no final de semana, às vezes eu não postava foto para a pessoa, não trazia. Eu não apresentei ninguém para os meus filhos, porque eu acho isso falta de respeito, até se firmar, para eles ficarem conhecendo várias pessoas. Então, eu evitava. Só que às vezes, por exemplo, eu estava no celular aqui, eu falava com a fulana, ô fulana, não, tá bom. Não, é que eu tô com as crianças hoje, segunda-feira eu vou aí te vejo, tá? Um beijo. Pronto. Quando eu entregava as crianças segunda-feira, as crianças ouviam o nome da fulana, mãe, ele falou o nome fulana e mandou beijo. Aí ela começava a caçar na rede social quem era fulana e mandava mensagem pra fulana. Ela fez das crianças um exército para ela. Isso, espiões. Então ela fazia isso, ficava procurando na rede social quem era fulana e mandava. Aí ela via fulana, bom, 3, 4 fulano com o mesmo nome. Aí ela ia na rede social aqui, essa curtiu 8 vezes e ele curtiu um monte de coisa dela. Essa não curtiu nada, então essa não é. Aí ela ia relacionando até chegar na conclusão dela de quem era e começava a mandar mensagem. Teve uma que ela mandou mensagem que ela falou assim, você é uma otária, o Danilo tá com você porque você dá o cu pra ele, porque ele falou pra minha filha, ai filha, ela é uma otária, é um petisco, só tô com ela porque eu como o cu dela. Aí eu te pergunto, isso foi 2 anos atrás, essa mensagem. A minha filha hoje tem 13, na época ela tinha 11 anos. Eu pergunto pra quem tá assistindo aqui, ou agora ao vivo ou depois gravado,
Eu vou falar um absurdo desse pra minha filha com 11 anos? Ó, filha, eu só tô com a fulana porque ela é gorda, ela é porca, ela é isso, ela é aquilo, mas ela me dá o cu. Não tem nem cabimento uma coisa dessa, sabe? Essa Se moça tivesse uma tem família? justificativa... Já falo sobre eles. Se tivesse uma justificativa... Acertei, então. Fui no alvo. Se tivesse uma justificativa para falar sobre isso, eu penso que assim, eu falaria com meu filho, por ser homem, assunto de homem, então eu sou o macho hétero top, eu vou falar mal das mulheres, eu vou falar com meu filho, não com a minha filha. Mas mesmo assim, ela tinha 11 anos, não tem nem cabimento. Então eram as coisas que ela fazia, que ela falava, ainda faz, tá? Ainda faz. A família dela é o seguinte, nós éramos evangélicos quando a gente casou, eu era crente, eu não nasci na igreja evangélica, mas na época a gente se conheceu e casou sim. Então todo mundo me perguntou, onde você conheceu essa doida? Eu falo, na igreja. Eu acho que ela levou a sério a passagem da Bíblia que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E ela quis se fazer de louca mesmo. Isso nem era piada, mas agora vai virar pro meu texto, essa piadinha. Os pais dela são pastores até hoje, tá? E eu já cheguei a falar com eles. Teve uma vez que ela aprontou tanto, depois que invadiu minha casa e não parava, eu fui falar com eles, eu falei, olha, uma hora eu vou perder a cabeça. E vai sair merda, desculpa a palavra, eu vou matar ela. Eu vou perder a cabeça, não dá. Eu tô me controlando muito, mas ela tá passando dos limites. E eles só falaram o seguinte, olha querido, estamos orando por ela. E até hoje eles estão orando por ela. Não chega, não conversa, não vai na casa dela conversar, trocar uma ideia, nada. Nada, nada, nada. Mas ela se dava bem com os integrantes da família? Não se dava bem. Chegou um momento da nossa vida, quando a minha segunda filha nasceu, dela tá numa depressão, eu pagar a terapia, ela não ir, ela foi em uma sessão ou duas, parava de ir, e eu liguei pra mãe dela, falei, olha, sua filha tá sentindo falta de uma mãe, da presença feminina. E a mãe dela disse que não podia ir, sendo que ela morava a 20 minutos da minha casa e eles tinham carro. E pastores, então não trabalham, tá o dia inteiro lendo a Bíblia, não vou ofendê-los, mas não era essa palavra que eu queria dizer, mas estão o dia inteiro lendo a Bíblia, não fazem nada, quando fazem uma coisa só à noite que tem culto, então poderiam sim ir lá, porque nem a gasolina que eles colocam no carro é do dinheiro deles, tá? Nem a gasolina é do dinheiro deles. Desde que eu a conheci, isso tem 17, 18 anos, o pai dela nunca trabalhou, nunca trabalhou, desde que eu a conheci. A mãe dela era quem trabalhava. Aí ficou doente, saiu, foi pela caixa e tal. Quando teve a alta da caixa, também não quis mais voltar a trabalhar, porque já tinham aberto a igreja e tudo mais. E ela não tinha contato com eles. O contato era bem ruim, tá? Eles como família eram bem ruins. O irmão dela é dependente químico, já foi preso umas 4 vezes, está solto agora de novo numa Cracolândia aí daqui de Guarulhos. Ninguém me disse, eu vi, semana passada eu passei na rua, perto dessa rua que tem esse movimento ali, e eu ouvi lá. Com a mesma cara de usuário de crack, que ele é usuário. Então, assim, eles não têm estrutura. Eles nunca tiveram uma estrutura. A gente sofreu muito no início do casamento, no meio, porque ela tinha muitos traumas dos pais dela. E ela sempre falava, porque minha mãe fazia tudo em casa, e porque meu pai ajudava, pelo menos, ele ajudava ela, ele fazia as coisas enquanto ela dormia. E eu falava, tudo bem, seu pai não trabalhava, ela trabalhava. Eu não sou seu pai, claro que eu vou te ajudar conforme for necessário, mas eu sempre trabalhei muito. Se você não trabalha, acho que o mais óbvio, o mais justo, é que você faça a maior parte das coisas. Quando eu chegar em casa, eu faço alguma coisa de dependente, te ajudo com as crianças e tal, mas pronto, eu chegava em casa, era sempre briga por causa disso. E, então, assim, a estrutura que eles cresceram, que ela e os irmãos dela cresceram na família, era totalmente errada, totalmente oposta do tradicional, vai. Porque o tradicional seria ele estar lá fora e a mãe em casa, mas a mãe que trabalhava e ele em casa. Ela já pegou a mãe traindo o pai, ela já pegou o pai traindo a mãe, então não teve estrutura nenhuma, estrutura zero. Tá? De 13 anos de casado, se os pais dela foram na nossa casa 4 vezes foi muito. E em festas de aniversário das crianças, só. Somente. Você sabe por que eles não iam? Olha, quando a gente casou, a gente não ia casar naquela época. A gente ia casar depois. A gente estava se programando. Só que deu desentendimento, ela foi expulsa de casa. O pai dela expulsou ela de casa. Pelo que ela me disse na época, porque o irmão dela roubou um dinheiro dela para usar droga. Sim, ela era vítima, né? Ela trouxe a história de vítima. Ela trouxe a história de vítima. Meu irmão roubou um dinheiro para usar droga, eu fui reclamar, meu pai falou que isso não tá bom para eu sair de casa, me expulsou de casa.
Enfim, como eu tinha já comprado uma casinha nessa época, já pensando no nosso relacionamento e tal, vamos comprar uma casinha, já tinha comprado uma casa, eu falei, vai pra lá e eu tô indo junto, porque você não conhece o bairro e tal, eu vou junto, eu vou assumir o BO junto, vamos embora então. Vamos ver que Enquanto vai dar isso, ela era um docinho de coco. um doce como mel. Não, porque eu não sou barraqueiro, eu não sou, eu odeio briga, eu odeio confusão. E aí fomos morar juntos. Então, depois de um bom tempo, quando eu conversei com o pai dela sobre isso, ele disse que ela o desrespeitou, xingou ele de vagabundo, que é um imprestável, e que ela ia sair de casa porque ela já tinha casa, ao contrário dele que morava de aluguel, em favor ainda da igreja pagar o aluguel dele. E, baseado em tudo que aconteceu após isso, eu acredito na versão dele. Por quê? Porque ela fez isso comigo, ela quis me deixar minha autoestima lá embaixo, ela quis me xingar de tudo quanto é nome. Eles são xerox. Com todas as pessoas que eles se relacionam, que eles tentam minar a vida, eles usam o mesmo modus operandi. É igual quando a polícia descobre um serial killer, porque ele tem um modus operandi. Ele amarra com corda, deixa em decúbito dorsal, ou faz não sei o que lá. Eles são xerox. Então, sempre ela vai fazer, né, isso. E é preocupante isso, porque tem também as suas 3 crianças com ela. Sim, e tudo que ela faz é na frente deles. Todas as brigas nossas foram na frente deles, murro, facada, tudo na frente deles. O dia que ela invadiu minha casa, eu puxei as câmeras do vizinho aqui, ela entrou com as 3 crianças. Tudo é na frente das crianças. Então, a estrutura psicológica dessas crianças já tá crescendo destruída, abalada. Porque ela precisa de palco, né? Ela precisa de todo mundo estar lá vendo o que ela vai fazer para ela poder concretizar e trazer a versão dela e ter testemunhas. Então, isso é muito comum. Sim. Mas eu fico uma coisa, dentro da minha clínica, eu atendo crianças e adolescentes há mais de 35 anos. Certo. Eu sei que tudo isso está sendo muito difícil para eles. E que eles são pequenos. Sim. Né? Eles Sim. não têm escolha, eles moram com a mãe. Olha. Mas aguarde que vai cair a ficha deles. E quando eles tiverem mais maturidade, eles vão conseguir entender. Eu espero que sim. Para você é muito difícil tentar segurar a onda de não explodir, mas isso você está ensinando a eles. Você está ensinando a eles. Então imagina aquele cabo de guerra, né? Cada um segurando numa ponta. E o mais interessante que você tem que fazer durante toda a sua trajetória, que você já está fazendo, e olha, parabéns, é mostrar que você é o lado da corda são. Você é o lado da sanidade. Nunca se sinta um idiota por, às vezes, precisar se calar ou não explodir, ou parar para pensar, para procurar meios legais, tudo. Eles vão ler isso. Hoje são pequenos. Mas eles vão ler isso. E você está ensinando. E a gente sabe que a gente tem uma capacidade, né, à medida que a gente sai da adolescência, começa a entrar na vida adulta, às vezes até antes, a gente tem uma crítica maior, uma visão maior. E eles vão fazer a leitura. E você vai ser o vencedor do cabo de guerra. Amém. Olha só uma das coisas que aconteceu com as crianças. Na noite que eu levei minha filha no hospital, a Milena, que ela estava em crise e tal, eu falei pra ela, tem 3 meses que tá me reclamando que ela tá piorando, você levou ela no psiquiatra? Não, porque não tem psiquiatra. Eu falei, tem. Não, mas eu levei e disseram que não tinha. Eu falei, então daí que eu vou levar. Eu levei, pra quem não sabe, hoje em dia no Hospital da Criança tem psiquiatra infantil, atendimento de urgência e emergência. Para adulto é no HMU, tá? Pelo SUS, HMU tem psiquiatra 24 horas para atendimento urgência e emergência. Não para acompanhamento. Acompanhamento tem que marcar consultas, mas para urgência e emergência sim. Isso.
E no hospital da criança também tem. Então eu levei, falei, ela tá assim, tá assado, precisa dar um remédio para melhorar o comportamento dela, porque o remédio dela não tá mais fazendo efeito, até a gente conseguir uma próxima consulta aí. Legal. Levei, cheguei às 4h30 da manhã, com a receita e com os remédios, estou até com a receita aqui também na pasta. No outro dia apareceu sugestão de amizade no Facebook. Ela, como sugestão de amizade. A ex, tá? Não vou falar o nome. A ex. E eu falei, mas ela era bloqueada, ela fez outro perfil então. Aí eu cliquei nesse perfil dela e eu fui ver se ela tinha falado alguma coisa de mim, porque ela tem essa mania de falar de mim e posta foto minha e tudo mais. E não tinha postado. Nisso apareceu uma das curtidas, não, eu fui ver amigos. Deixa eu ver amigos dela, que tem amigos em comum. Deixa eu dar uma vasculhada, vou dar uma stalkeada. Isso é recente, tá? Isso deve ter um mês e meio, por aí. Eu achei um cara, que eu já tinha tido um desentendimento com ele. E aí eu cliquei no perfil dele. Olha só como as coisas vão acontecendo. De todos os amigos que ela já tinha, eu cliquei em um perfil. Esse um perfil, ele tá postando falando da minha filha. Com fotos e tudo. Sem minha autorização. Aqui ele tá dizendo que ela tá arrancando o cabelo, comendo o próprio cabelo, e precisam de ajuda, precisam de doações, o pix da mãe e tudo. Claro, a mãe sempre se fazendo de vítima, porque o pai não ajuda, etc, etc. Eu mandei mensagem para ele, pedi para ele retirar. Ele falou que ia me trombar na rua. Vou te trombar na rua e você vai aprender a ser homem, isso e aquilo. Um dos comentários, tiveram 29 compartilhamentos até esse momento que eu tirei esse print. 30 e poucos comentários. Nesses compartilhamentos, um deles que eu comecei a investigar, eu comecei a ver, já que tá falando da minha filha e tá falando de mim. Aí tá um comentáriozinho dele aqui, ó. O comentário dele tá escrito assim: poxa, obrigado, viu, irmã? É filha de uma vizinha aqui das nossas. Passando mal situação porque o pai, e colocou aspas, não faz o básico. Então tá falando de mim, sim. E eu tinha acabado de voltar às 4h30 da manhã, sendo que eu entrava no outro serviço às 7. Passei a madrugada com ela no hospital, vi que tinha psiquiatra, cheguei lá e falei, tem psiquiatra sim, você que não tá levando porcaria nenhuma. Enfim. Então, olha só como que fica a cabeça das crianças com essas coisas que vão acontecendo. Por que a situação de expor a minha filha? É de Por quê? Por que a situação? Falando, né? Sim, é a mãe falando. Por que essa situação aqui? Quem tirou essa foto? Foi a mãe. Por que a situação de expor nas redes sociais? Se eu tô aqui, se eu tenho aqui na minha garagem 5 carros na minha garagem hoje, sabe? Eu dei a volta por cima. Eu tô com uma condição muito melhor do que eu estava quando eu me separei e eu vi que ela era o atraso de vida. Ela era um atraso, que quando ela saiu, a vida começou a subir. Em muitos sentidos, em muitas coisas, sabe? Então, por que essa exposição desnecessária? Por que isso? Eu levei elas 4h30 da manhã de volta, eu comprei remédio, eu comprei fraldinha para ela. Comprei o remédio, comprei a fraldinha dela, sabe? De exposição, porque tem várias páginas que colocam a criança sofrendo, a criança com sonda, a criança tendo uma crise epilética, para a mãe falar, ai, como eu sofro. Porque se você precisa de ajuda, você faz diferente, né? Nossa, tem N meios. Agora, tem gente que coloca essas condições com fundo musical, e aí eu penso assim, eu queria ver se essas crianças filmassem esses pais tendo uma briga, acontecendo alguma coisa, aí ele pega e posta e fala assim, ai, nossa, olha que horror que eu tenho em casa. Eu fico pensando se fosse o contrário. Eu sou totalmente contra de você postar uma criança num momento de vulnerabilidade, de fragilidade, sabe? Isso daí é acabar com a dignidade da criança. Você está, de certa forma, usando. Para autopromoção. Outra coisa, antes que eu me esqueça também, eu disse, e essa live está rendendo, hein? Né? Vitimismo, exatamente. Essa live já está indo para 1 hora de duração, hein? Fechado. E assunto não vai acabar tão cedo. Sim, não, é assunto que não acaba mais, mas olha... Não acaba. Daqui uns 4 meses, eu vou querer que você volte, porque Sim. muita gente vai ver isso. E eu acredito muitas pessoas que são advogados e que entendem, né, como esses trâmites são emperrados, né? Eu deixo aqui alguém que
tenha competência e também tenha interesse pela causa, né, de estar procurando, mandando mensagem, mandando contato, né, para te ajudar, porque assim, por mais que você largou dessa pessoa, você tem filhos e é muito difícil, e você sabe que você tem essa sociedade para o resto da vida. Sim. E que você vai ter que ter esses enfrentamentos o resto da sua vida. Sim. Então, alguém precisa chegar tudo dentro da lei e colocar um limite. Né? Tem que fazer uma avaliação. Né? Quantas vezes eu trabalho com avaliação de guarda, avaliação de crianças em estados de abuso? Eu vivo trabalhando com isso. Né? Às vezes em contraponto, então tem a psicóloga jurídica que vai fazer toda a investigação psicossocial e eu entro para ou corroborar com os dados dela ou para ter um enfrentamento, né? Porque eu vi alguma coisa errada ou algum tipo de testagem ou de condução, né, de investigação que não foi assim, que não está trazendo os resultados fidedignos, né? Sim. Então, isso acontece muito, né? Então, eu deixo aqui de quem estiver interessado, até porque precisa avaliar a condição dessa mãe de ter a guarda dessas crianças. Tem uma série de coisas envolvidas aqui, de implicações, né? Coisas até de arma branca. E isso não pode acontecer, né? Né, muitas vezes eu falo nas minhas lives, a questão não é você ser homem, você ser mulher, é você ser pessoa. Você pode ter um relacionamento homossexual, heterossexual, quer dizer, com quem você formar parte, com quem você conviver, é inadmissível uma história rolar há mais de 13 anos dessa forma. E não ter uma brecha, um caminho para poder tomar providência, para você ter a sua segurança, para as crianças terem uma segurança, né, emocional até. Então, agora você falou, eu fiquei contente que parece que estão tocando aí, né, você tem um dossiê. Tenho. E tomara que tudo isso dê certo. Eu acredito que muitas pessoas que vão assistir a sua live vão te ajudar. Se um dia você precisar de mim também, eu estou aqui. Né? Você sabe que eu sempre também trabalhei com crianças especiais, trabalho com avaliação de crianças. Né? Estou agora também trabalhando bastante nessa parte da psicologia jurídica. E assim, gente, vamos fazer um mutirão, porque é assim que a gente consegue ajudar, alavancar e fazer justiça. Sim. E tem que ser fazer feita. justiça. Olha só, a última, acho que não sei se vai dar tempo de terminar ainda, mas uma coisa que eu passei o ano passado, quando a minha mãe morreu, 4 dias depois eu mandei uma mensagem para ela. Afinal de contas, ela fez parte da minha vida também, da minha família. Ela conheceu minha mãe, ela que deu os netos para minha mãe, depois que minhas irmãs ganharam o bebê, mas ela foi a primeira mãe dos netos, né, da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, eu cheguei a comentar com ela. Poxa, 4 dias depois, falei, eu tô bem triste hoje, tá bem pesado. Hoje tá batendo uma tristeza muito forte. O que é natural, eu acabei de passar por uma perca enorme, minha mãe, né? Só que eu queria desabafar com alguém. E alguém que teve convivência comigo. Eu estava dando aula nesse dia, no horário do café dos meus alunos, às 9 horas da noite, eu mandei para ela isso. E a resposta dela, essa conversa está no WhatsApp, sem manipulação, está aqui no WhatsApp, até hoje salva. A resposta dela foi com um print de uma pessoa que eu tinha curtido uma foto no Facebook. Isso eu já estando separado dela, tá? Ela respondeu com um print das fotos que eu curti e colocou assim, pede ajuda para ela. Ó que mulherão da porra. Bom, então assim, como que ela chegou a essa pessoa? Porque meu Facebook eu tive que fechar, de tanto que ela incomodava as pessoas do meu Facebook. Eu fechei, eu privei. Ela achou essa pessoa porque eu postei lá foto, luto, mãe, e as pessoas curtiram e comentaram. Mais de 100 curtidas e comentários lá, meus sentimentos e tal. Muitas pessoas que eu nem conheço, mas viu luto, igual a gente faz no Facebook. Você tá vendo luto, você vai dar meus sentimentos. Você nem conhece a pessoa. Certeza. Ela pegou e entrou através porque não dá pra ver quem são meus amigos no Facebook, é fechado. Só eu sei, nem meus amigos sabem quem são meus amigos.
E ela pegou, olhou na foto do perfil do Facebook que estava escrito luto e foi na foto de uma por uma lá. Essa curtiu? Deixa eu ver lá. A Dani, que tá aqui na live, deve ter passado por isso. Aí ela viu lá, Gente, Daniele. ela Aí foi é lá no uma perfil da pessoa Daniele. de alta Sim. periculosidade. Ela foi lá no perfil da Daniele e viu. Ah, não, essa aqui não curtiu. Ah, foi na outra. Ah, essa aqui não. Ah, essa aqui não. Quando ela achou uma pessoa lá, ele curtiu tantas fotos dela, ela curtiu algumas fotos dele. Ah, deve estar comendo. Printou e me mandou. Quando eu comentei sobre a morte da minha mãe 4 dias após a morte, a resposta dela foi exatamente essa. O print e ela dizendo, pede ajuda pra ela. Olha que mulherão da porra. E começou a me encher o saco. Por causa de uma curtida que eu dei na postagem da menina. Bom, você viu que isso vai ser ad eternum. Então, é só mesmo a justiça que vai dar conta. Você não vai dar conta. Você não pode fazer nada. Né? Exato. Então, Exato. é mesmo a justiça, todo mundo estar atento a isso. E eu sei que, por mais que você tentou sair da relação, existe uma percepção, e eles fazem isso mesmo porque eles precisam atazanar, ela perdeu um objeto que era dela, a hora que ela queria, e ela não se conforma com isso. E nunca vai se conformar, porque tem casos que a pessoa consegue um desligamento, dali 4, 5 anos, a pessoa volta intensificada. Então, esses vampiros, né, que eu julgo como vampiros, né, de alma de pessoas, porque eles são esvaziados, eles não são nada. E eles sabem que eles não são nada, eles precisam viver a vida do mundo. Sim. Ele sempre vai querer vampirizar. À medida que ele sentir a falta de sangue, ele precisa voltar e se reabastecer. Enquanto isso, ele vai pegando vários, vai deixando todo mundo esfarelado, e ele, de vez em quando, ele volta em um, ele volta em outro, aquele está bem, então talvez eu vou conseguir sugar mais sangue disso. E eles são, assim, a escória da humanidade. Sim. Então, eu daqui 4 meses, eu quero chamar você novamente para a gente falar sobre o que foi, né, assim, feito, o que está caminhando, o que está certo, porque até para outras pessoas também entenderem, às vezes, esses trâmites, como entrar legalmente, como trazer provas, como fazer, né? E eu queria agradecer muito você, Danilo. Que bom que você consegue transformar a arte, né, a desgraça em arte, mas eu acho que você leva um recado também no seu stand-up. Sim, sim. As pessoas ficam alertas. E eu queria agradecer todo mundo aqui que entrou, mas a gente ficou aqui, né, falando, ó, já passou aqui de 1 hora. Agradecer todo mundo que entrou nessa live, todo mundo saber também que eu vou transformar em vídeo, vou deixar o link aqui amanhã. Para quem não viu, divulguem, né? Acompanhe aí também a página do Danilo Regata, que ele traz lá sempre os anúncios do show. Até tem um agora, né? No final de abril. Tem. Fala aí pra frente. Dia 21 de abril, feriado, sexta-feira, vai ser aqui em Guarulhos, na cidade de Seródio, a hamburgueria chamada Cef Burger. Eu vou falar exatamente sobre esse tema. O nome do show chama-se Que Saudade da Minha Ex. É show meu em parceria com... Desculpa, o teu stand-up é pra mim? Eu já tô ouvindo. É uma parceria minha com outro amigo meu, Gabriel Moraes, só que no show dele, ele fala de saudade, de sentir saudade mesmo, ele faz piadas de saudades da ex. No meu, eu falo sobre essa parte da violência e tal, eu falo sobre essa história. Sim, então, você tira a ironia da saudadinha da sua ex. Exatamente, exatamente. E assim, igual ele estava falando num vídeo que eu postei, que a gente tá unido nessa causa porque a união faz a força, né? E de força minha ex entende, porque ela tinha um soco de direita maravilhoso. Tinha uma força no braço que, olha... Então, dia 21 de... Agora, sexta-feira, 21 de abril, tem esse show. E eu vou confirmar ainda, tem um outro bar aqui em Guarulhos chamado Prime Bar Guarulhos, que é no Jardim Palmira. Ou vai ser no dia 27 o show, ou no dia 20, vai cair numa quinta-feira. Eu só vou confirmar
com o dono do bar certinho. Ou 20 ou 27. Então me sigam na minha rede social, sigam lá para saber o dia que vai ter show. E no meu show eu falo disso de uma forma cômica. Aqui eu falei o mais sério possível, embora eu não consiga soltar uma piadinha, mas eu trago de forma cômica e eu dou esse alerta, porque a comédia é uma forma de você trazer assuntos muito importantes à tona numa outra visão, numa outra perspectiva. É mais fácil de abrir a mente das pessoas. Claro, é a comédia privada da vida. Exatamente. E nem dizia Luiz Fernando Veríssimo. É isso aí. Exatamente. Então sigam lá o @Danilo Regata, vejam lá as apresentações. E Danilo, um beijo, toda a sorte do mundo e conte com todo mundo aqui, tá bom? Obrigado por quem participou, pelas mensagens do povo aí. Eu tô vendo que tá começando a me seguir já. Obrigado a todos. E, ó, comentário aqui que ela faz arte marcial. Não faz. A minha atual faz. A atual tem 5 anos de Muay Thai. E a Kinha que tá comentando também, tem Muay Thai. As duas já falam que vão se juntar já. Estamos na minha defesa agora. É isso aí, meu querido. Muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo a todos. E amanhã vai estar também esse vídeo lá no canal do Dr. Onkara, análise de comportamento, né? E quem não conseguiu ver, indiquem, compartilhe, porque isso precisa ser propagado. Certo, meu amigo? Acho importantíssimo isso. Fiquem com Deus todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, gente. Boa noite.